É um prazer receber-vos aqui na nossa casa e é um prazer, diria mais, é um privilégio ter como convidada a Inês Menezes, que todos conhecem. É uma grande comunicadora, é uma comunicadora ímpar, faz rádio há muito tempo, é uma das vozes mais bonitas e mais destacadas da Rádio Nacional. E, como vos digo, é realmente um grande privilégio para nós. E para além de ter esta voz e de ser esta comunicadora cujo talento todos reconhecemos, é também uma pessoa muito, muito querida de todos nós e aqui da casa. Portanto, Inês, seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada por não me apedrejarem, por ter chegado com este tempo de atraso. Normalmente sou muito rigorosa com as horas, pronto, vim num stress, agora espero relaxar com a conversa. Muito obrigada por estarem aqui presentes. A Inês dispensa apresentações, mas não dispensa elogios. Como todos sabem, a Inês faz rádio desde os 16 anos e escreve também. É desde 2004 autora do programa de entrevistas Fala Com Ela, primeiro na Radar e atualmente na Antena 1. E também na mesma antena está no programa PBX, com o Pedro Mexia, numa parceria com o jornal Expresso, e desde 2008 no programa O Amor É, ao lado do psiquiatra Júlio Machado Vaz, com o qual publicou, em 2018, pela Contraponto, um livro com o mesmo nome. Nesse ano também publicou pela Abismo o belíssimo livro Amores Impossíveis, com ilustrações do Tiago Galo. Em 2020 publicou primeiro a edição de autor e depois pela Contraponto o caderno de encargos sentimentais. Escreve crónicas desde o final de 2020 no Público Online, que também deram origem a um livro, O Coração Ainda Bate. E finalmente agora, e ainda bem para todos nós, o icónico programa Fala Com Ela conhece agora o formato de livro, também, uma vez mais, com o selo da editora Contraponto. E neste livro reúnem-se algumas das extraordinárias conversas da Inês Menezes. São 14 encontros com personalidades que todos bem conhecemos e que todos admiramos. Os protagonistas são a Paula Rego, Miguel Esteves Cardoso, Carlos T., Maria Rueff, Adriana Calcanhoto, Julião Sarmento, Ana Moura, Ru Reininho, Pedro Cabrita Reis, Gregório do Vivier, Fausto, Hermano José, Carlos do Carmo e Bernardo Sassetti. Inês, 18 anos. É muito tempo. Tantos acontecimentos, o mundo mudou brutalmente. É de facto muito tempo. Ao ler este teu livro, no final, aquilo que ficou no meu pensamento foi: isto é um documento. Atreveria-me a dizer, e desculpa-me a ousadia, isto é um documento histórico. É um retrato, obviamente, das personalidades que passaram pelo Fala Com Ela. É também um retrato teu, porque há muito de teu ali, mas é também um retrato do país e das circunstâncias. Sem dúvida. Eu costumo resumir este livro, ou seja, quando me confrontei com estas conversas agora transcritas, eu digo sempre o mesmo, quando as reli era como se não tivesse sido eu a estar do lado do entrevistador, não é? Porque é sempre fascinante ler o que as pessoas estão dispostas para dar, não é? Neste caso, as respostas que aqui vemos transcritas e que foram verbalizadas no momento em que isto aconteceu. Eu vejo isto como uma linha de tempo em Portugal. É uma linha de tempo pessoal, portanto, que acompanha 14 anos da minha vida, e isto não foi pensado, mas realmente, apesar do programa ter 18 anos, a conversa mais antiga que aqui está é a do Hermano José, que eu aconselho vivamente a que a leiam, porque ele próprio era outro homem. Esta conversa tem 14 anos e eu conto aqui no livro. Eu interrompi a minha licença de maternidade para ir entrevistar o Hermano, porque era para mim um grande privilégio poder privar com o Hermano. Então, sem querer, reparem, isto tem precisamente a idade da minha filha, não é? Eu deixei-a para ir entrevistar o Hermano e pronto, a última conversa que aqui está
será a mais recente deste ano e de há pouco tempo, a do Pedro Cabrita Reis. Aproveito também para dizer que a Sónia Tavares, que está aqui na primeira fila, já foi entrevistada várias vezes, somos amigas, mas ela está aqui com o intuito de me apedrejar por não fazer parte do livro. Por isso é que está na primeira fila, percebem? É, mas nós, por acaso, agora só uma à parte, nós há uns tempos fizemos uma conversa ao vivo, fizemos um fala com ela ao vivo em Coimbra, que eu acho que vai ser histórico, será sempre uma coisa para nós recordarmos, porque eu nunca tinha feito um fala com ela ao vivo, não é? E foi uma coisa mágica, acho eu, com muita piada e, portanto, agradeço-te por isso. E sei que, apesar de tudo, vais continuar minha amiga, apesar de não estares aqui no livro. Bom, imaginem a quantidade de pessoas a quem eu tenho que dizer isto. Não, porque esperamos uma próxima edição. Claro, não é? Claro. É verdade. Pronto. Estes nomes foram nomes que surgiram de imediato, não é? Havia aqui nomes que eram óbvios. É claro que a Paula Rego tinha que estar aqui por todos os motivos, porque a Paula Rego foi alguém que elevou o programa para um nível de visibilidade e exposição que o programa não tinha, por estar numa rádio pequena, porque para mim também significou um grande desafio entrevistar a Paula Rego. Acho que foi a vez em que eu mais suei na vida a entrevistar alguém, não é? E as perguntas, que eram muitas que eu tinha para lhe fazer, nem sei se chegaram, não é? Porque a icónica pergunta o que é que a aproximou do marido, do Victor Willing, do pintor, e eu à espera que ela me respondesse de uma forma, enfim, intensa, poética, complexa, e ela disse, o sexo. E isso ficou na história do Fala Com Ela, não é? Porque eu lembro-me de ter ficado à rasca e pensar o que é que eu vou dizer a seguir, não é? E como vocês poderão ver, ou para alguns que já terão ouvido, claro que eu depois fui ao campo da inteligência para equilibrar, para não ficarmos só pendurados nos sexos. Pronto, a Paula Rego foi de facto muito importante. Este livro já estava pensado antes da morte da Paula Rego. E havia aqui pessoas que tinham que fazer parte do livro também, por significarem muitas coisas, não só para o país, como para mim. O Carlos do Carmo, também porque o Carlos do Carmo morreu e nesse aspecto é um documento, é um homem que marca um tempo em Portugal. O fado hoje em dia, o próprio fado já é diferente do fado que o Carlos do Carmo cantou e nos mostrou. E depois há aqui pessoas, reparem, o Carlos T. é das pessoas mais tímidas do mundo, que me deu também bastante trabalho e suores a entrevistá-lo. Há aqui, nomeadamente, uma parte sobre o Rui Veloso, que era inevitável, mas eu, porque não estou no programa para tirar o tapete a ninguém, disse de uma maneira muito, enfim, cuidadosa, essa foi a minha intenção, o meu ponto de partida. Eu disse, eu vou ter que lhe falar deste assunto, depois responde se quiser, se não quiser não responde, mas eu tenho que lhe falar do Rui Veloso, porque ainda há dias o Rui Veloso disse que o Carlos T. era um dos melhores letristas de Portugal. Como é que vê isto? Não é? E ele podia-me dizer, não quero falar sobre o assunto, mas disse-me que também considerava o Rui Veloso um dos maiores músicos de Portugal e pronto, e o resto fica para vocês lerem. Mas pronto, eu não estou nunca no programa para tirar esse tapete ou invadir a privacidade de ninguém. Isso não me interessa. Isso é uma coisa que ou vem naturalmente, não é? Porque quando nós estamos à vontade com um amigo, os amigos tendem a confessar-nos coisas sem que seja forçado. Aliás, todos nós, quando somos encostados à parede, reagimos muito mal e se calhar a primeira coisa que pensamos é eu não vou falar sobre isto, eu não vou responder a isto, não é? Então, a minha tentativa de sedução, se pudermos chamar assim,
é precisamente deixar as pessoas à vontade, sabendo que nunca falarão de nada que não queiram, não é? Não me interessa ter, como eu digo aqui, furos, no sentido... Miguel Esteves Cardoso disse ou fala com ela que... Não, nada disso, não é? Disse o que queria dizer, o que estava disponível para dizer. E eu parto sempre dessa disponibilidade, não é? A mesma que me faz aqui estar sentada ao teu lado, Susana, que é a de querer partilhar coisas, de querer conversar. As pessoas também já sabem ao que vão e depois, às vezes acontece magia, outras vezes não acontece magia nenhuma, porque não tem que acontecer. E é assim nas nossas vidas também, não é? Se acontecesse magia com toda a gente, tínhamos aqui muitos problemas na vida pessoal e mais livros ainda editados. Depois, reparem, por exemplo, a Adriana Calcanhoto e o Gregório do Vivier é a minha ponte com o Brasil. Podiam estar aqui outros nomes do Brasil, mas eu, de facto, gosto muito. Há sempre dá-se sempre não sei se o Gregório do Vivier já esteve cá. Já, pronto. Duas vezes. O Gregório do Vivier é uma pessoa mágica que tem uma capacidade de oralidade muito fora do comum. É uma pessoa genial e, portanto, a primeira vez que o entrevistei, que conversei com ele, aconteceu magia, não é? Eu costumo dizer que as conversas são especiais quando, no fim, eu tenho vontade de abraçar aquela pessoa. Tenho genuinamente vontade pelo que ela deu, pela pessoa que é. E há outras pessoas que não tenho vontade de abraçar, naturalmente, não é? E vão à vida delas e elas também não querem, de certeza, abraçar-me. Depois temos aqui o Fausto, que é um homem que não dá muitas entrevistas. É um homem difícil, brilhante e difícil. Portanto, também é histórico por causa disso. Quer dizer, não me foi o Julião Sarmento, que era um amigo e que era um homem também brilhante, que nunca fazia fretes. Eu lembro-me, tinha uma página no Expresso de 10 perguntas e o Julião Sarmento foi a única pessoa que me respondeu sim e não. Então ligaram-me do jornal a dizer: nós temos aqui um problema porque não temos caracteres que encham esta página, como é que vai ser? Mas nós temos que defender a verdade da pessoa e se ele respondeu assim, é assim que vai acontecer. Também aconteceu com a Joana Vasconcelos, que não chegou a ser publicado já agora, porque a Joana Vasconcelos contornou todas as perguntas. Isto não é uma inconfidência, acho que posso contar isto. Isto no Expresso, não aqui no livro. A Joana Vasconcelos respondeu de uma forma inteligente a cada pergunta provocadora que eu lhe fiz com uma imagem de um quadro dela. E, portanto, isso inviabilizou a publicação da entrevista, porque não havia espaço para pormos a cada pergunta um quadro, uma instalação, o que quer que fosse. Joana Vasconcelos também já passou 2 vezes pelo Fala com ela, nos próximos volumes, quem sabe. Uma coisa que tem muita graça, e a Susana e alguns de vocês saberão, é que os editores nunca querem apostar em livros de entrevistas. Este livro já era para ter sido feito há muito tempo, levou algumas negas, porque os editores e os livreiros, enfim, dizem que os livros de entrevistas não vendem. E, obviamente, temos agora aqui um teste, não é? Não tem que comprar 3 por pessoa, não é isso? Pronto. Vamos ver se vende. Eu acho que, mais do que ser um livro de entrevistas, eu acho que é, de facto, um documento que marca um tempo em Portugal, e Portugal também, nestes 14 anos, assistiu a muitas mudanças. O mundo assistiu a muitas mudanças. Portugal assistiu a muitas mudanças. Por exemplo, a Ana Moura está aqui por um motivo forte. É que a Ana Moura decidiu que viria falar ao programa sobre o relacionamento dela com o Prince, isto muito pouco tempo depois do Prince ter morrido. E, portanto, eu achei que era um momento especial e, como eu digo no fim da entrevista, ou na minha introdução, eu fiz para além das minhas introduções que já estão
gravadas, não é? Eu fiz uma espécie de nota pessoal sobre cada um destes encontros. E eu digo nesta pequena introdução à conversa da Ana Moura que continua a ser estranho o mundo, para mim, para alguns de nós que vivemos intensamente a música pop, viver num mundo em que o Bowie e o Prince não estão cá, não é? Para todos nós foi um bocadinho difícil digerir de repente o desaparecimento destes, haveria mais, não é? O Cohen, o George Michael, sei lá, foram pessoas que subitamente nos deixaram e isso também foi um marco na história da música. E, portanto, eu digo aqui que me continua a ser estranho este mundo sem o David Bowie e sem o Prince, duas figuras tão marcantes. Gostava que, de facto, este fosse o primeiro volume, que seguissem outros. Tenho muita matéria para próximos volumes. Há centenas de pessoas que ficaram de fora deste livro, mas, por exemplo, o Rui Reininho, eu vou olhando para os nomes, o Rui Reininho foi o primeiro convidado de sempre do Fala Com Ela, há 18 anos. Curiosamente, esta conversa que está aqui é a terceira que eu lhe fiz, muito recentemente, porque é a conversa mais madura do Rui Reininho. Isto também para dizer que não há idade para nós chegarmos à maturidade, não é? O Rui é outra pessoa ao nível da Paula Rego, muito difícil de conversar com ele, porque tudo é apetecível para o trocadilho e nunca uma resposta é concreta, não é? É sempre tudo muito surreal, elaborado, e o Rui, nesta conversa, foi bastante mais concreto. E eu fiquei muito feliz por concluir que ele chegou aos 60 e tal anos, crescido, por fim. Mantendo o seu lado rock and roll, desconversando aqui e ali também, fintando a pessoa que está a conversar com ele. E, portanto, também com o Rui Reininho, temos que ter sempre muitas perguntas, muitas, porque nós garantidamente sabemos que ele vai ser desconcertante. Eu não sei se tens alguma pergunta. Tenho. Porque depois gostava de ler aqui uma outra passagem. Claro. Queres ler já? Ou leço as perguntas primeiro? Vou ler só esta passagem porque é saborosa, é apetitosa. Eu penso sempre tudo ao nível da comida, portanto, apetitosa foi de repente o adjetivo que caiu bem aqui. O Miguel Esteves Cardoso era, quando me fazem aquela pergunta, quem é que te falta entrevistar? Quer dizer, faltam a entrevistar 10 milhões de portugueses, não é? Se pensarmos por esse prisma, falta toda a gente, porque eu só entrevistei 500 pessoas, não é? Mas assim, uma pessoa que eu idolatrava bastante, que foi muito importante para o meu crescimento, foi o Miguel Esteves Cardoso, que marca uma geração, várias se calhar, não é? E então, eu estive agora há dias na prova oral com o Alvin, que praticamente não me deixou falar porque falou das entrevistas dele. tem muita graça. Mas pronto, divertimos os dois a falar e eu tinha que ler este bocadinho que já tinha selecionado para o programa e ele por acaso foi ao encontro desse momento, que é muito bonito porque o Miguel Esteves Cardoso é alguém que também não se cansa de falar do amor, não é? E ele é absolutamente devoto à sua mulher Maria João e eles já passaram por coisas muito complicadas e eu a dada altura pergunto-lhe, não pergunto, afirmo, ela amou-te calado. Isto é muito bonito porque a forma como ele descreve o amor, ele diz, o amar prova-se estando. As pessoas pensam que é preciso fazer uma declaração, um filme, um poema. Mentira. O amor prova-se estando. A pessoa estando ao pé da outra. Essa é que é a prova do amor. É estar. Assim como a prova de que se está apaixonado é estar a pensar na outra pessoa, não é fazer não sei quantas declarações como nos filmes. A prova de que uma pessoa está apaixonada é estar sempre a pensar na outra pessoa. E depois, a prova de amor é estar com a pessoa que se ama sempre que se pode. E essa pessoa pode não estar a fazer nada,
mas quando a pessoa não está, faz muita falta. A Maria João agora não está, ainda que já volte daqui a 10 minutos. Mas o não estar não é bom para mim. Eu preferia que cá estivesse, mesmo estando noutra sala. Ou seja, esta ideia muito simples, eu gosto destas formulações totalmente despidas e simples. O amor prova-se estando, não é? O estar ao lado, pode estar na outra sala, mas está ali perto de nós. Eu acho que é exatamente isto, o amor é estar. E pronto, escolherei daqui a pouco outra passagem, mas para já. Inês, espero que me perdoes, não está aqui no livro, mas está no áudio. Quem quiser pode ouvir no podcast, é só pesquisar. O Miguel Esteves Cardoso, depois da tua introdução, que é sempre bastante... sempre muito bonita e muito elogiosa, o Miguel Esteves Cardoso disse algo que eu acho absolutamente genial e eu acho que traduz aquilo que a maior parte de nós sente. Que disse qualquer coisa como, depois da introdução elogiosa, disse-te: Inês Menezes, toda a gente gosta muito de ti. Ele disse uma coisa mais infantil, foi. Eu fiz a introdução, tentando não desiludir uma pessoa que foi um ídolo para mim, não é? E ele diz-me assim, logo na entrada: olha, sabes, eu também tenho uma coisa para a troca. Foi mesmo assim. Foi infantil como ele, na verdade, é, como por exemplo nesta coisa do amor. O amor é estar, não é? Ele disse, eu também tenho uma coisa para a troca. E eu fiquei logo assustada, não é? Ele disse, sabes que eu falei com várias pessoas e todas me disseram bem de ti. Portanto, eu também tenho elogios para ti. E eu depois tive que lhe dizer que não era bem assim. Porque também havia muita gente que não gostava de mim, não é? Que é bom sinal também, não é? Mas foi uma das premissas deste livro não haver elogios, ou seja, os meus elogios ao convidado, às convidadas estão lá, mas não, os elogios que eles me fizeram não estão aqui. Para isto não parecer uma troca de galhardetes, não é? E para eu não querer ficar necessariamente bem na fotografia, os elogios foram todos limpos e eu acho muito bem. Foi o meu editor que decidiu, mas eu acho muito bem. Eu concordei inteiramente com ele. Não gosto nada dessa... Reparem, isto já se tornou uma espécie de marca do programa, não é? Evidentemente, eu estou sempre a justificar isto, mas evidentemente que se eu estou uma hora, se eu agora passo uma hora convosco, eu não vou dizer uma coisa desagradável sobre cada um de vocês, certo? Eu não quero estar no estúdio com pessoas com quem eu não me identifico. Ok? Eu não vou estar Peço desculpa se está aqui alguém simpatizante do Chega, mas eu não vou convidar o André Ventura para estar comigo no estúdio porque eu não quero estar com o André Ventura. Ponto final. E como o André Ventura, também posso dizer outras pessoas que são, sob alguns pontos de vista, admiráveis, mas com quem não me apetece estar. E, portanto, Exato. As pessoas com quem eu estou, eu tenho coisas favoráveis para lhes dizer, porque as admiro, porque me identifico com algumas delas. As pessoas de quem eu não gosto, por acaso até às paredes confesso, mas não vou convidar para estar uma hora a passar. E então, como é que eu sorrio para essa pessoa, não é? E como é que eu faço uma introdução para uma pessoa que eu não gosto e com a qual não me identifico? Claro que eu tendo a ser generosa com as pessoas que tenho pela frente, porque as admiro. As pessoas que aqui estão são, para mim, admiráveis. Em alguns casos, por muitos fatores, não é? Portanto, tenho elogios para elas e vou continuar a ter, não é? E comecei aqui um novo capítulo de começar a entrevistar políticos, que era uma coisa que eu não fazia, sabendo que os políticos dão muito pouco. Eu já entrevistei políticos de vários quadrantes, desde o Adolfo Mesquita Nunes, que por acaso era para estar aqui, que era do CDS-PP, não é? Recentemente ao Ministro da Cultura, ao Pedro Adão e Silva, entrevistei agora o Paulo Rangel, vice-presidente do PST, vou entrevistar o Francisco Louçã, portanto, entrevistarei pessoas de vários quadrantes, onde reina a democracia, ou aquilo que eu considero ser ainda a democracia,
mas eu sei que os políticos à partida não vão abrir-se demasiado porque temem as palavras. Temem que uma coisa que seja espontânea e sincera se torne num aproveitamento da parte dos média, não é? Imaginem, Paulo Rangel confessou que, não é? Portanto, a questão do político, e hoje por acaso alguém me perguntava, e achei muito interessante, se o silêncio não tem uma relevância enorme num programa de rádio. E tem, de facto. Porque o silêncio, reparem, o silêncio em rádio é uma coisa normalmente atroz, assustadora. Aquilo que são 10 segundos de branca em rádio, não é? De silêncio, é um motivo de aflição, quase, porque tu imediatamente tentas preencher esse silêncio. E o silêncio é revelador de muitas coisas. É revelador de reflexão, às vezes de espanto, às vezes de como é que eu vou sair desta, não é? Eu, por acaso, aprecio imenso o silêncio na vida e naquelas conversas também, porque se está em silêncio, se está a pensar, é porque o levei a pensar, não é? No caso dos políticos, eu penso que eles estarão justamente a pensar como é que eu descalço agora esta bota, não é? Como é que eu não vou ser apanhado na curva. Portanto, de repente estou a conversar com mais políticos do que é habitual, esperando que eles deem um bocadinho mais e que também isso signifique, lá está, uma abertura da parte dos políticos, não é? Que mostrem que são exatamente como nós, com as falhas todas. Que se tentem humanizar um pouco, não é? Que se tentem humanizar, porque a ideia nós há muito tempo que percebemos que nenhum político é um super-herói, nós adorávamos que fossem, por acaso, um bocadinho mais heróis os nossos políticos, mas eles estão longe disso, e um dos motivos é porque ainda não aprenderam a questão da humanização, não é? Não só da empatia, mas de se porem nos sapatos dos outros. Os políticos calçam ligeiramente os nossos sapatos na altura das eleições, mas rapidamente os descalçam, não é? Esquecem-se do número que nós calçamos. Pronto, isto só para vos explicar que, de facto, e não é à toa que não está aqui nenhum político, era para estar o Adolfo Mesquita Nunes, mas depois, lá está, o livro ficaria enorme e acabou por não acontecer, ficará espero, para um próximo volume. Para um próximo volume. O Fala Com Ela é um espaço de conversa, de encontros, de partilhas, mas para mim, enquanto ouvinte e agora enquanto leitora, é um espaço de escuta. Tu tens essa capacidade de escutar, que é muito rara e que, a meu ver, é uma das melhores formas de saber estar na vida, escutar o outro. Isto leva-me à dedicatória do teu livro, que eu achei muito, muito bonita, que é para a minha mãe, a que melhor me soube escutar. Sim, porque a minha mãe morreu recentemente e a minha mãe era ouvinte do Fala Com Ela e ela dizia-me sempre, hoje falaste pouco, com um tom de tristeza, não é? Porque ela queria ouvir-me, é natural, não é? Como mãe que foi. E eu explicava-lhe justamente, oh mãe, mas eu não estou no programa para falar, não é? Eu estou no programa para ouvir. É como se eu passasse o microfone à outra pessoa, mesmo que hoje em dia já tenha a tentação de muitas vezes contar um pormenor meu, uma história minha, não é? De me juntar um bocadinho à conversa. Mas realmente o programa chama-se Fala Com Ela porque as pessoas estão ali para falar com alguém, não é? Eu estou ali para ouvir e tenho o prazer todo do mundo, como tenho numa conversa com uma amiga, que está aqui, uma grande amiga minha, a Sónia. Ela sabe que eu adoro conversar, adoro ouvir, adoro dizer, ai sim, jura, que era o que acontecia sempre no programa, no início do programa, até que as pessoas me começaram a dizer muitas vezes, começaram a brincar com o ai sim, não é? Eu dizia muitas vezes, ai sim, porque ficava genuinamente espantada, e fico ainda, não é? Só que agora lembro-me que alguém me disse, tu dizes muitas vezes ai sim, ou dizia muitas vezes, isto são coisas que nós vamos
quer dizer, espero que não retire verdade, nem o lado espontâneo, mas há coisas que vamos limando, não é? Eu no início, escutava a pessoa que tinha à minha frente e fazia muito genuinamente Pronto, até que um dia alguém me disse: você diz demasiadas vezes e eu, de cada vez que ia dizer lembrava-me da outra senhora e, portanto, deixei de dizer o que para mim era uma marca apenas genuína, não é? Não era nada pensado, não é? Identidade. Mas pronto, nós vamos ouvindo uma e outra pessoa e essas pessoas, é engraçado, acabam por, de certa forma, não é condicionar, mas acabam por nos fazer a estar de outra forma, não é? A ter outra postura, se calhar. E com isso não retirei o lado espontâneo, espero, mas o acabou. E ai sim. E eu agora estou a fazer não estava com o microfone, mas estava a fazer, daí por mim a fazer Porque é normal, quer dizer, numa conversa, Sim. tu fazes e dizes, ai sim, quando algo te espanta verdadeiramente. Pronto. Mas o meu lugar é o de escuta e não é o de protagonista, evidentemente. Já falaste sobre isso, mas gostaria que desenvolvesses um pouco mais. Calculo que tenha sido brutal e extremamente difícil fazer a seleção que está aqui. Agora, a minha pergunta é um pouco provocadora. Não sei se recebeste muitos comentários ou se houve pessoas a perguntar: mas porquê que eu não estou aqui? Não, eu acho que as pessoas não têm essa... Como é que eu ia dizer? Mas para ti foi um processo, imagino que tenha sido bastante difícil. Foi muito Tu disseste difícil. que são 500 entrevistas, não é? Sabes que Mais eu parei nas 400, eu desisti, mandei a Acho que toalha são ao chão 500. e pensei, não consigo sei. mais, não consigo perceber quantas são. Portanto, tantas conversas, terá sido um processo brutal. Houve uma pessoa que fez um escândalo, mas que teve toda a piada, tive pena de não registar, foi a Rita Blanco. E a Rita Blanco, evidentemente, estará num próximo volume. Eu convidei-a para estar presente no lançamento e nós encontramos no lançamento de uma outra amiga, da Joana Barrios, e alguém disse: oh Rita, tu sabes que não estás no livro da Inês. Ela disse: o quê? Eu vou já despir-me aqui. E começou realmente a despir-se. Eu disse: Rita, mas... Porque eu fui a pessoa que mais vezes fui à fala com. Foi? Não fui. Eu disse: desculpa, não foste. Várias pessoas já foram várias vezes, não é? Mas no próximo volume, agora é que eu não vou ao lançamento. E claro que não foi, não é? Evidentemente não foi, mas ia apresentar a gala da GDA nesse dia. E a Rita também foi uma pessoa muito importante, porque a Rita não escolhe as coisas que diz, portanto dirá tudo o que lhe vem à cabeça. Quando eu lhe telefonei a primeira vez para ela ir ao Fala com ela, já há muitos anos, ela respondeu-me, estava a filmar na altura, imaginem, o Amour, do Michael Haneke, e respondeu-me por mensagem, disse que viria ao programa quando regressasse das filmagens, e quando chegou ao estúdio disse: olha, eu não era para vir, porque eu demorei demasiado tempo a ser convidada para isto. E, portanto, só ali eu já estava conquistada, não é? Claro que nós todos facilmente ficamos conquistados pela Rita Blanco. E a Rita Blanco, depois dessa vez, veio mais 2 ao Fala com ela e virá com certeza outra vez, se não tiver ficado chateada comigo, não é? Para sempre. Mas claro que este processo é muito complicado, este processo da escolha, mas quer dizer, eu acho que está aqui um sortido interessante, Bastante interessante. com algumas pessoas que ficam para a história, com algumas que estão a fazer história, enfim, espero que todos me perdoem e que haja volumes próximos. Terá que haver um segundo, um terceiro volume, não é? Eu espero que sim. Vamos ver Ficamos se à os espera livros de entrevistas ansiosamente. vendem. Por favor. Eu acho que tu estás aqui para contrariar essa tendência. Eu espero Sim, que sim. sim. Se alguém quiser entrar na conversa, por Faz favor, favor. sinta-se à vontade.
com algum comentário ou alguma pergunta. Podem discordar, evidentemente, que eu não tenho medo. Já falaste de alguns momentos marcantes e falaste na Paula Rego, que foi uma das conversas que mais me impressionou. E também já abordaste este assunto, que é a questão do silêncio. Eu ouvi e depois li. Claro que uma entrevista transcrita é algo totalmente diferente do áudio. E digo-te que te admiro brutalmente, porque os silêncios que houve naquela entrevista, a mim, deixariam-me em pânico, iriam-me desarmar completamente, e tu conseguiste gerir isso muito bem. Já disseste aqui que foi a entrevista marcante, que deu mais visibilidade ao fala com ela. Sim, desculpa interromper. Não, diz. Não, sabem, a história da Paula Rego tem algum interesse para ser contada, porque aparentemente seria aquela pessoa que eu desejaria muito entrevistar, mas nunca me passou pela cabeça que ia alguma vez conversar com a Paula Rego. A verdade é que a Paula Rego foi uma conversa que me foi proposta na altura pela curadora da Casa das Histórias, da Paula Rego, em Cascais, e eu fiquei muito surpreendida com a proposta, não é? Eu tinha na altura 38 anos, acho que era mais insegura do que sou hoje. Felizmente a idade também nos traz essas camadazinhas, não só adiposas como as outras de confiança, não é? E então telefonaram-me a dizer: nós gostávamos muito que tu entrevistasses a Paula Rego, mas ela quer conhecer-te primeiro. E então eu lá fui ter com ela à Casa das Histórias, e lá estava aquela senhora dos olhos esbugalhados, não é? Que me passou várias rasteiras. Havia realmente um prazer, um quase sadismo na forma de abordar as outras pessoas. Ela fez-me várias perguntas que não tinham razão de ser, mas era uma espécie de teste. Eu percebi imediatamente: esta mulher está a testar-me. E nós ficámos longamente a conversar, falámos de muitas coisas, da vida dela, de doenças, enfim, a dada altura éramos duas mulheres sentadas num banquinho a conversar sobre as maleitas dela, E ela no fim disse-me: eu vou aceitar ir até ao estúdio porque eu gostei de si. Mas, portanto, podia acontecer não gostar, não é? E, portanto, eu não tinha entrevista. E também não era nada do outro mundo, porque eu também nunca a tinha planeado, não é? Mas depois a Paula Rego, nós fomos buscá-la ao Estoril, ela veio para o estúdio, ela tinha o mundo que está representado nos seus quadros, revela, na verdade, muito do que ela era, e não acho que haja nada de fake na Paula Rego. Ela, sim, era desconcertante e tinha esse prazer em tirar-nos o tapete, não é? E responder, não respondendo. Mas a Paula Rego foi uma mulher que chegou ao estúdio e disse: podemos estar bem aqui, porque aqui não há espíritos. E, portanto, eu respeito imenso e respeitei imenso, porque fazia parte do universo dela. Ela chegou, hesitou um bocadinho, ficou parada e disse: não, estamos bem aqui não há espíritos nem há presenças más. E pronto, e a partir daí seguimos para a conversa, e no fim, já contei isto muitas vezes, mas de facto isto para mim foi muito marcante a todos os níveis. Aquele dia em que conversei com a Paula Rego foi o primeiro dia em que a minha filha foi pela primeira vez para o infantário, portanto, foi a primeira vez que me separei da minha filha. Ela tinha 2 anos e meio para ela ir para o infantário, e no fim da entrevista eu disse à Paula que a iríamos levar ao Estoril, mas que antes, se ela não se importava de ir buscar comigo a minha filha. Não me importo nada, e depois ficou muito contente porque reparou que a galeria 111 era ao lado do colégio da minha filha, portanto, tudo encaixava, não é? A minha filha, coitadinha, vinha lívida do primeiro dia de infantário, chocada, coitada, com tudo o que tinha vivido, e ainda não tinha apanhado piolhos, não é? Isso viria depois. E de repente entra no carro
e está lá a senhora dos olhos esbugalhados. E ela ficou em pânico. Ficou mesmo, é verdade. Porque os miúdos, as crianças, vocês sabem, têm de facto, criam ali um laço imediato com alguém que lhes sorri, que tem umas feições simpáticas, simétricas. Os miúdos reagem muito mal à assimetria. E, portanto, a minha filha, quando viu a Paula Rego, ficou ainda mais lívida. Pronto, eu pensei, coitadinha, mas um dia vai lembrar-se disto, não é? Fica para a história dela. Sendo que eu só depois é que realizei que elas faziam anos no mesmo dia, fazem anos a 26 de janeiro, e a minha filha, para alguém que já terá visto, não sou eu imodesta a dizer, mas a minha filha tem um talento imenso para o desenho. E, portanto, eu gosto quando a vida é este encaixe mágico, acredito muito nesse encaixe e, aliás, vivo para isso, para que esse encaixe aconteça naturalmente. Mais tarde, entrevistei o filho da Paula Rego, que eu queria que também estivesse aqui, a seguir à mãe, mas não foi possível. O Nick Willing é cineasta, fez um brilhante documentário que eu acho que devia ser mostrado em todas as escolas sobre a mãe, os segredos e mentiras que a Paula Rego conta nesse documentário, realizado pelo filho. O filho fez vários telediscos nos anos 80, das Bangles ou das Bananarama, tem assim um histórico de música pop, tem imensa graça, portanto eu gostei imenso de o conhecer. E quando o entrevistei, peço desculpa se estou a contar uma coisa que alguns já saberão, mas quando entrevistei, na introdução que fiz para esta conversa com o filho da Paula Rego, a Paula estava viva ainda, eu contei-lhe que a mãe tinha ido buscar comigo a minha filha no primeiro dia de infantário. E ele começa a entrevista de uma forma demolidora, a mesma coisa que tinha acontecido com a mãe, não é? De eu ficar sem palavras. Quando eu lhe conto, a tua mãe foi no primeiro dia de escola da minha filha buscá-la de infantário. E ele diz assim, a tua filha teve mais sorte do que alguma vez eu e as minhas irmãs tivemos, porque a minha mãe nunca nos foi buscar à escola. E eu fiquei estarrecida a pensar como é que eu parto para a segunda pergunta, não é? Com um desabafo que foi dito num tom leve, mas que de facto escondia ali uma pequena dor, não é? Porque, evidentemente, a Paula Rego é uma artista das maiores de sempre, mas não teve essa capacidade para tirar 5 minutos e ir buscar os filhos à escola. E isso pode não ter relevância nenhuma, ou pode ter. E eu percebi naquele instante que ele me estava a dizer que sim, que teve alguma relevância, não é? Mas pronto, uma balança difícil, não é? De um lado, vocês têm a artista genial e de certeza que os filhos são muito orgulhosos naquela mãe. Do outro lado, tens um desequilíbrio porque aquela mãe, se calhar um dia podia ter encostado uma pintura e ter ido buscar os filhos, e não foi. Pronto. É um apontamento, mas está registado e estas coisas são estas, lá está. Humanizar com a falha, não é? Humanizar a aproximação ao outro com a falha. Sim, foi uma falha, mas por outro lado tiveste uma artista e tanto, não é? E por outro lado tiveste a sinceridade dele. Isso foi tão importante. Muito bem. Alguma pergunta ou algum comentário? Ainda não. Inês, são 19h40 agora, daqui a pouco vamos ter de terminar a sessão porque tens muitos livros para assinar, ainda não sabes, mas... Terei? Mas tens muitos livros para assinar. Vão dar razões ao meu editor para continuar. Vamos contrariar a tendência editorial, vamos comprar o livro todos da Inês Menezes. Sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta, por mais disparatada que vos pareça. Nenhuma pergunta é disparatada, a verdade é essa, não é? Se não houver nenhuma pergunta nem nenhum comentário e mais uma vez, espero que me perdoes, eu gostaria de terminar esta nossa conversa. Não sei se tens mais alguma leitura antes disso. Deixa-me lá ver. Está aqui a introdução à Paula Rego, que eu li... Pedro Cabrita Reis foi
foi uma pessoa que me marcou, peço desculpa, porque o Pedro também tem uma dimensão de artista absolutamente genial, lembrando que ele, para esta Bienal de Veneza, levou 5 toneladas de entulho português que ocuparam uma igreja em Veneza. Eu o acho absolutamente genial, não é? Portanto, o verdadeiro artista, para citar Hermano José, o verdadeiro artista é aquele que faz o que bem lhe apetece, não é? E alguns dirão, mas isto não é arte. Ele é que decide o que é arte, não é? O Pedro Cabrita Reis teve um apontamento muito engraçado neste Fala Com Ela, quando estava a falar dele, das falhas dele também, disse que podia ter sido um melhor pai. Mas a dada altura, eu a vê-lo, e isto tem muita... já encontrei. O Pedro, as pessoas chegam para a conversa, não é? Eu tenho uma aguazinha para lhes oferecer, não é? E o Pedro disse, com aquele seu ar de Orson Welles, de charuto, entrou lá com o seu charuto e disse, eu queria um whisky. Eu disse, mas não tenho um whisky, nem nunca ninguém me pediu isso. Ele disse, quanto tempo temos até o programa começar? Eu disse, não, o programa tem que começar agora, mas eu tenho que ir buscar uma garrafa de whisky. Eu disse, Pedro, desculpa, isso não vai acontecer. E não aconteceu, porque, apesar de tudo, ali ainda mandava eu, não é? Pronto. Eu vou ler só esta parte, porque ele é absolutamente genial, tive muita sorte, ele foi fazer a apresentação do livro em Lisboa, foi uma apresentação, uma masterclass, como alguém disse, sobre a magia da rádio. Portanto, foi impressionante, porque ele levantou-se, afastou a cadeira e começou a falar assim, de enfiada. E falou, de facto, do poder da rádio, da voz. Foi muito bonito. Bom, eu a dada altura, comecei... Eu não conhecia o Pedro Cabrita Reis. Tinha-o conhecido umas semanas antes, poucas, e depois, entretanto, meteu-se Veneza. Tinha-o conhecido de passagem num restaurante, que é o melhor sítio para conhecermos pessoas, porque se junta comida, brindes e amigos, não é? E, portanto, o Pedro também se tornou assim um bocadinho amigo. E eu, à medida que a conversa avançava, até porque teve esta particularidade de me ser pedido um whisky e de lhe ser negado, eu achei que já estava um bocadinho à vontade com ele, não é? E a dada altura disse-lhe assim, não sei se posso dizer isto, mas tu és tão generoso como às vezes bruto. Bruto, se calhar impositivo. E o Pedro é uma pessoa bruta e impositiva. E ele responde, sim, sou violento, se é isso que queres dizer. Sou violento, tenho reações violentas, sou violentamente ciumento, possessivo, sou violentamente dono do sítio onde estou e de tudo aquilo que lá dentro está, ainda que esse tudo aquilo inclua pessoas. Quero ser violentamente dono de todas as coisas e de todas as pessoas que estão naquilo que sou eu. Às vezes dá mau resultado, mas é a forma como sou. Olhando para trás, o balanço é intenso, de uma grande riqueza emocional e vivencial, com tropeções, erros, quedas, mas é disso que se faz a vida. Portanto, olho para trás e não lamento absolutamente nada, nem estou arrependido de coisa nenhuma que tenha feito, mesmo que às vezes fosse inconveniente, violento, como disse, pouco atento, demasiado exigente quase sempre com os filhos, amigos, com as pessoas que fazem parte da minha vida. Mas provavelmente, como tu dizes, e outras pessoas dizem o mesmo, devido a essa espécie de generosidade que descobrem em mim, talvez isso tenha servido para, ao misturar-se com as violências e os abusos, ter-me transformado em alguém que não é assim tão mau como parece. Depois desta resposta, eu disse-lhe, gostas de ti? E ele fez o silêncio mais apetecível da rádio. Ele disse, eu adoro-me. E pronto, são assim que se ganham momentos em rádio, não é? Porque ele disse, eu, e o que é que vocês estão à espera? Que alguém, não é? Qualquer um de nós, com aquela modéstia tão incutida na nossa educação, diga, eu gosto, mas tenho alguns defeitos. Eu
adoram-me. E eu pensei, meu Deus, que momento, que maravilha, não é? Genial, genial. Sim, pronto, É e genial. ele estava a ser sincero, não é? Da mesma forma que foi sincero, só para terminar, e para vocês perceberem como é o Pedro Cabrita Reis, durante o jantar, depois da apresentação do livro, durante o jantar, ele disse-me: eu acho que devias partir para outro patamar, porque tu és muito generosa com os convidados e eu acho que tu deves começar... Portanto, ele, apesar de não me conhecer assim tão bem, já queria que eu fizesse as conversas de forma completamente diferente e eu tive que o convencer a dizer isto que vos disse, que é: Pedro, eu não quero passar uma hora com uma pessoa a quem vou tirar sistematicamente o tapete. Não é isso que me interessa. Também não é fazer amigos. Às vezes calha ficarmos amigos, mas não é sempre, longe disso. E eu não quero ser nem desagradável com as pessoas, também não estou interessada que as pessoas sejam desagradáveis comigo, porque então teríamos uma peixeirada e não é isso que acontece. Esperemos que continue a ser um bocadinho de magia na rádio, sempre que possível. E ainda bem que dizes isso, porque a morte da rádio já foi anunciada tantas Mil vezes. e a rádio está vezes. fortíssima, não é? A verdade é que continua a ter um poder de encantamento, não é? Eu acho ainda que sim. bem, e ainda bem que assim é. E para terminar, se não houver então nenhuma pergunta ou nenhum comentário, Eu tenho creio. uma pergunta, só uma Sim, curiosidade. Se alguma vez a rádio, neste caso a Antena 1, se lhe deu sempre liberdade na escolha dos seus convidados? Total. Nunca interveio? Não, nunca. Essa pergunta tem muita razão de ser, porque, repara, o programa tem 18 anos, não é? Só está há 2 na Antena 1. E o programa, eu sempre o senti como absolutamente livre, não é? E agradeço por trabalhar com essa liberdade, mas a partir do momento em que vou para uma rádio estatal, podia ser completamente diferente, certo? E nunca houve qualquer imposição, condicionamento, nunca houve absolutamente nada. Portanto, eu considero-me privilegiada porque, não sei se por ter uma marca já associada ao fim destes 18 anos, não é? Eu acho que as pessoas também sabem que eu não vou fazer um trabalho fraco no sentido em que aquilo vai ser sempre digno de uma rádio estatal, não é? Ainda que seja discutível, lá está, se entrarmos pelo campo da política, é muito complicado, não é? Pronto. Mas, por exemplo, este sábado vale a pena ouvir a conversa com uma amiga da Sónia, a Nazaré Pinella, que é uma mulher fabulosa, que está tatuada dos pés à cabeça, mas que ela é muito mais do que as suas tatuagens. Ela tem, de facto, uma história para contar de vida, não é? De alguém que viveu intensamente o rock and roll, que foi baixista de uma banda, dos Capitão Fantasma, que foi viver para Londres aos 18 anos e viveu muito, não é? E, portanto, eu acho que, à partida, a Nazaré Pinella não teria lugar na Antena 1, não é? Mas aquela conversa trouxe-me uma energia tão boa. Se vocês ouvirem amanhã a conversa ou ouvirem depois em podcast, vão de certeza ser contagiados por uma história de vida plena. E é isso que me interessa, não é? Se é mais ou menos conhecido, é irrelevante, porque às vezes os mais conhecidos, precisamente por estarem com tantas defesas, dão as piores entrevistas. Obrigada por essa pergunta. Olá, Olá. eu queria perguntar só como é que. Já me disseram muitas vezes, e eu concordo, que tem a melhor voz da rádio portuguesa. Neste mundo que agora vive de elogios, como é que é viver com esse elogio permanente e manter sempre uma postura muito digna e vive como é que é viver com esse elogio? Assim, Como é que se chama? Daniela. Daniela, obrigada pelo que disse. Devo dizer que essa é a sua opinião, mas não diria que é uma opinião generalizada, não. Eu acho que isto das vozes, olha, se quiser é como os vinhos e como os perfumes, alguns assentam-nos bem, não é? Algumas vozes, se calhar, fazem mais química connosco do que outras, não é? E eu continuo a dizer, eu sou moderadamente conhecida, trabalhei muito tempo para nichos, não é?
Eu diria que esse foi sempre o meu meio de trabalho, não é? Agora estou na Antena 1, até me tornei mais conhecida por ser casada com o Tosé Brito, não é? A verdade é essa. Mas eu trabalho de facto, nunca trabalhei para, ainda que isso não me incomode absolutamente nada, atenção, mas eu nunca trabalhei para massas, ainda que, se as massas me chamaram, eu adoro hidratos de carbono, eu vou. Portanto, não há melhor combinação, não é? Mas pronto, isso é a sua opinião, não é a opinião de todos, percebe? Então, eu sempre vivi, e mesmo em relação ao Fala Com Ela, em relação às coisas que eu faço, eu fico sempre espantada quando as pessoas vêm ter comigo e dizem eu gosto de ouvir, ou gosto de a ler, porque para mim isso não é adquirido. Eu não trabalho nem na Comercial, nem na RFM, nem na Renascença. Trabalho na Antena 1, sendo a Antena 1 uma rádio de perfil discreto, e eu também sou uma pessoa de perfil discreto, portanto vou-me manter assim. O seu elogio, agradeço imenso, não é comum. Eu é que a conheço há tantos anos e acompanho há tantos anos que para mim é muito conhecida. Se calhar conheço melhor a sua voz do que se calhar uma comercial que não ouço. E por isso é que acompanhar há tantos anos para mim é muito mais conhecida. Eu fico muito contente, não é? Eu acompanho mesmo há muitos anos. Pronto, eu agradeço, mas como lhe digo, não é assim tão... Não, Mas eu já ouvi alguém dizer que era pronto. Eu estou Obrigada, consigo nessa obrigada. demanda, estou consigo. Com licença, por favor. Está ali atrás, vão lá pedir o vosso autógrafo e dizer eu já o ouço desde criança. E a filha é fã da Billie Eilish? Menos agora. Já cresceu um bocadinho. Já cresceu um bocadinho. Ainda acha piada, mas ela não gostou muito da forma como a Billie Eilish se moldou um bocado à indústria, não é? Então isto também dava agora para começarmos um debate, não é? Se é inevitável que nos moldemos à indústria e às regras da indústria, o que é que tu achas, Sónia? Acho que, apesar de tudo, continua a fazer excelente música. Pronto. Olha eu a levantar a voz. Sim. Sim. Minha filha gosta muito de uma cantora chamada Mitski, que está ansiosa por ver ao vivo, e gosta muito de rock and roll. Gosta ali de um lado de grunge que vem do pai, que me espanta. É capaz de me dizer que gosta de Stone Temple Pilots. E, portanto, sim, e é livre para gostar de absolutamente tudo o que ela quiser. Tudo. Obrigada. Acompanhava os comentários que ia fazendo da sua filha, portanto. Está a crescer. Continua a descolorar o cabelo, que é um problema. Qualquer dia não vai ter cabelo. Inês, estamos aqui na reta final para terminarmos. O que é um dia bom para ti? Um dia bom é estar à mesa, sinceramente. Não vou ser diferente. Estar à mesa, jantar com os meus amigos. Não me deem os parabéns, por favor, mas eu vou fazer anos. A partir da meia-noite farei anos. Hoje, o ano passado eu vim cá no dia a seguir ao casamento, não foi? Foi. E desta vez venho cá, para perceberem o apreço que eu tenho pela arquivo. Venho cá na véspera do aniversário e, portanto, para mim, um dia bom é pensar que agora, se tudo correr bem, vou estar a jantar com os meus amigos, vamos brindar à saúde, ao amor, à beleza. A saúde é a coisa mais importante de tudo na vida, depois vem o resto. Não sei se já contei aqui uma história, mas tem imensa graça. Uma vez no Porto, eu estava com um grupo de pessoas que eu não conhecia, só conhecia uma amiga que me levou para esse jantar, porque as pessoas me queriam conhecer. E eu, quando fiz o brinde, disse justamente isto: saúde, amor e beleza. E houve alguém que disse: "Ei, tu e o dinheiro?" Estragou logo. Eu disse: "Não, o dinheiro vem com tudo isto, não é? Porque nós precisamos, primeiro de tudo, da saúde, precisamos do amor não necessariamente conjugal, do amor que tu me transmites, que vocês me transmitem, e da beleza que nos rodeia, seja por uma canção bonita, por um livro, pelas árvores, enfim." O dinheiro não entrava naquela equação,
Mas precisamos dele, é verdade. O amor. E tudo isto que está a acontecer aqui parece-me também uma forma de amor, porque o amor tem múltiplas formas. Vamos terminar. Muito obrigada. Muito obrigada a por todos terem e a vindo. todos Peço por terem desculpa pelo vindo. atraso, mais uma vez. Inês Menezes, esta escultora de palavras que é absolutamente incrível. Cá está. Fala com ela, está disponível aqui no arquivo. Se quiserem, a Inês Não assina o se livro. sintam obrigados a comprar. Por amor de Deus! Não, eu estava aqui a tentar fazer um bocadinho de pressão, aqui delicadamente, mas bom. Inês, olha, muito obrigada. É um obrigada. prazer sempre conversar contigo. Só um parênteses, Obrigada. um dia bom para mim também é um dia em que eu consigo fazer as coisas, consigo tratar de um assunto burocrático, consigo chegar a arquivo, voltar a casa, portanto, cumprir metas. Para mim as metas são muito difíceis. Eu desde miúda que tendo a abandonar coisas para agarrar outras. E, portanto, quando eu consigo cumprir, quando acabei este livro, fiquei muito contente. Quando eu consigo chegar ao fim ou ao início, não é? Eu prefiro ver como início. Sim. É um dia bom também para mim, porque eu sou um bocado preguiçosa. Estás a dizer isso e eu estou-me a lembrar de um poema de um amigo que fala qualquer coisa sobre a engenharia do cotidiano, como determinadas tarefas que a maior parte das pessoas considera tão simples, por vezes se tornam tão complexas. Já agora, esse poeta é o José Anjos, se quiserem pesquisar sobre. É mais um sobre livrinho que está aqui à venda. É mais um livro que está aqui à venda, quem quiser é só dizer. Muito obrigada a todos, Obrigada, Inês. muito obrigada. Obrigada.